Amém? 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 ao 9. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não se perdia sentença, e a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao homem, ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Amém. Sentar. Irmãos, a Bíblia, quando os apóstolos se detêm a um ensino sobre as coisas dos finais dos tempos, a única coisa de bom, o tema central da narrativa espremidinha de alguma coisa boa, é que Deus vai livrar os justos da grande tragédia do final dos tempos. Isso nós vemos, inclusive é citado aqui. Aquela arca de Noé simboliza o próprio Jesus. Que aqueles que estão em Cristo estão guardados. A arca era justamente isso. O mundo no tempo de Noé acabou-se. Diz a Bíblia que Deus olhou e viu toda uma geração profanada. Então determinou aniquilar tudo, mas achou Noé, e ele foi gloriosamente preservado. Também Sodoma e Gomorra, Deus determinou aniquilar aquelas cidades. Contudo, havia um justo dentro daquela cidade. Então, o que Deus faz? Tira o justo de dentro da cidade e destrói a cidade. Permite que o mal venha sobre a cidade. Isso aí é uma figura muito viva do que vai se dar no arrebatamento da igreja. Deus vai tirar a sua igreja, os seus justos, e vai permitir que a obra do mal assole. É quando dará entrada aquele período que Jesus disse, nós hoje conhecemos como grande tribulação. Jesus disse que antes não houve tempo igual, e após não haverá também. Esse será o tempo mais terrível da história da humanidade. Nem a destruição de Sodoma e Gomorra, nem a destruição com o dilúvio, nem um mal terrível, nem o sepultamento dos egípcios, nada vai se comparar às aflições do tempo que nós conhecemos como grande tribulação, em que Apocalipse diz que naqueles dias os homens desejarão a morte, e a morte fugirá deles. O que quer dizer a morte fugirá deles? Significa que não vai ter um descanso nem pela morte, vai estar em sofrimentos e angústias terríveis, vai ficar vivo,
e em sofrimento, porque Deus vai determinar o sofrimento. Naquele tempo, porquanto os homens, como Paulo diz, negaram o amor da verdade para se salvar. Aí Paulo diz que Deus lhes permitirá a operação do erro. O espírito maligno será liberado, como nós vemos lá, um grande poço mostrado em Apocalipse, que é aberto, e com a fumaça que sobe daquele poço, junto com gafanhotos e etc., escurece até o sol. Esse escurecer do sol significa a glória de Deus ofuscada, não em si, mas a glória de Deus que estava resplandecendo sobre os homens será ofuscada por uma manifestação demoníaca indescritível. Por isso diz que os homens desejarão a morte, mas a morte fugirá deles, porque também é dito que foi liberado demônios semelhantes a cavalos que com as suas caudas ferem os homens, mas, enfim, foi-lhes dado que ferissem os homens e não que os matassem, porque é um tormento terrível. O clamor desse tempo vai ser realmente indescritível, uma angústia fora do comum. O que é isso que nós estamos lendo aqui? Pedro diz que é o final dos tempos, em que ele diz, olha, entre o povo houve falsos profetas, como entre vós. Ele está escrevendo para a igreja de Jesus Cristo, ele diz, entre vós haverá também falsos doutores em si mesmo, pessoas cuja sabedoria deles quer estar acima da própria palavra de Deus. Ao invés de se converterem à palavra, querem que a palavra se converta aos seus conceitos e princípios. Daí vem um monte de história que nós conhecemos. São os objetos ungidos, são os predestinados, são uma série de coisas horripilantes que se tem levantado. E diz, mais adiante ele vai dizer, que farão de vós um negócio. Tem muito ser humano que já virou negócio na mão de outros e nem percebe, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade é que vos libertará. Então, o tema que nós queremos colocar nesta noite é que o mundo caminha e a passos largos em direção a um abismo. Não se vê o ser humano melhorando, se vê a tecnologia, a ciência se multiplicando, como Daniel disse, mas o ser humano, ele está dia a dia se degenerando. As angústias e as aflições que existem hoje na sociedade, a necessidade das vestes, dos alimentos, a necessidade de um emprego, de um espaço ao sol, de uma formação, isso aí incidindo tão terrivelmente sobre o caráter do ser humano, que o ser humano está esquecendo os seus bons princípios. Aqueles ditados que dizem, né? A farinha pouca, meu pirão primeiro. Puxar a brasa para minha sardinha. Toda essa filosofia está se tornando isso que outrora tão profano, agora já é a realidade na vida de muitos. Antes condenava isso. Porque a força maligna está sendo paulatinamente liberada sobre a humanidade. Aí a Apocalipse entra com uma palavra dizendo: quem é sujo, suje-se ainda mais, mas quem é santo, seja santificado ainda. Irmãos, está chegando uma hora de que realmente os verdadeiros serão duramente provados. Como a Bíblia diz, como a palavra é provada pelo fogo, assim nos prova o Senhor. Porque você vê que a igreja arrebatada em Mateus 25, ela é uma igreja que, além de ter a lamparina, ela tem o azeite transbordante. Isso está revelando uma comunhão plena, isso está revelando o centro da vontade de Deus, isso está revelando seres, igrejas, sim, não, porque sabe que o que passa disso é de procedência maligna.
A igreja que vai ser arrebatada não é uma igrejinha qualquer. Quando eu falo de igreja, eu falo de pessoas, seres humanos, não levando a sua vidinha de igreja. É alguém que está realmente negando a própria vida por amor a Cristo. É essa igreja que vai ser arrebatada. A exemplo de Ló, ele está numa cidade completamente profanada e corrompida, e quando os anjos vão lá para arrancá-lo, os homens da cidade queriam praticar atos ilícitos com os anjos. O que aquele homem tão justo que ele é, ele diz: olha, eu tenho filhas virgens, eu dou para vocês, mas não toquem nesses homens, são santos homens de Deus. E a exemplo do final dos tempos, porque é daquela, tanto que depois a sua esposa olha para trás e fica, exatamente como a parábola das 10 virgens mostra, as virgens nécias e as virgens prudentes. É a tipificação perfeita do arrebatamento da igreja. Tanto ele quanto a esposa foram chamados para fora daquela cidade. Mas, no meio da caminhada, somente ele alcançou. Então, ele está no meio de uma sociedade completamente profanada e corrompida, mas ele ainda detém os princípios de moral e ética que ele conhecia de Deus. Era o sobrinho de Abraão, andou juntinho com Abraão. O mundo, ele caminha cada vez para uma situação pior. Tem muitos cristãos querendo entrar na política. Nenhum problema Deus tem para a sua vida. Agora, nunca desenvolva uma ideia contrária ao que diz a Bíblia. Você não vai vencer. A Bíblia mostra a humanidade se degenerando. Está lá desde Daniel. Daniel olhou e viu uma estátua. Estátua representa um ser humano. A cabeça era de ouro. Depois se degenerou, o peitoral de prata. Perdeu mais, virou o ventre e as coxas de bronze. Depois os pés já estão de ferro e por fim já está misturado com barro. Perdeu o seu valor. É um retrato do ser humano se degenerando dia após dia. Aí vem Paulo, nós não vamos ler para não tomar muito tempo, em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, Paulo dá o conselho dizendo assim: ó Timóteo, no final dos tempos haverão homens avarentos, gananciosos, cobiçosos, amantes de si mesmo, detratores. Ele começa a usar palavras que vão mostrando uma degeneração, uma falta de caráter. Homens que não respeitarão pai nem mãe, homens que proibirão, ele diz, o casamento, quer dizer, princípio contrário a Deus, porque Deus instituiu o casamento. Então ele está mostrando que o ser humano do final dos tempos, meu irmão, vai ser um horror, vai ser um lixo. Aí, então, voltando àquele ponto, se o cristão acha de entrar numa política, ter um cargo, tudo bem. Agora, não pense que um presidente cristão ou todo um congresso cristão, seja como for, vai alterar o poder da palavra de Deus. O poder profético que já mostra uma sociedade se degenerando, se descaracterizando terrivelmente. O crescimento do mal e da impiedade será terrível, mas tão terrível que hoje você já vê pessoas com títulos de pastores fazendo casamentos homossexuais. O que é isso? Degeneração. E tem mais, não é simplesmente pessoas que realmente um dia não tiveram nenhum conhecimento, até tiveram algum conhecimento de escritura, frequentaram alguns cursos. Claro, pastores realmente nunca foram nem nunca serão, mas tiveram algum conhecimento. Porém, como Pedro diz aqui, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, lá no seu principado, assim esses um dia tiveram uma posição pelo conhecimento que adquiriram e agora largaram o seu principado. Estão cometendo as atitudes mais terríveis, mais inimagináveis que alguém possa imaginar. A exemplo da estátua de Daniel, a exemplo do que Pedro está falando aqui no capítulo 2 da segunda epístola, a exemplo do que Paulo fala em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo também 4,
A exemplo de tudo isso, o que nós temos que esperar do ser humano não é que ele realmente se torne nobre. O conselho que também Paulo dá em 2 Timóteo 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essas coisas, esses horrores todos, essa profanação toda, se passaram. Eis que tudo se fez novo, mas o ser humano sem Cristo, a tendência é ele não ir resistindo ao cerco do diabo. Ele pode ser muito bonzinho, mas se ele não se converte a Cristo, não recebe o Espírito Santo, a tendência é ele cada vez ser mais pressionado ao ponto de ceder às profanações que o mundo tem a oferecer dia após dia. Então, meu irmão, não pense em melhoras de uma sociedade, faça a sua parte, melhore você, alcance a comunhão com Deus, pregue, tente, como a Bíblia diz, apiedai-vos de alguns, arrebatando-os do fogo eterno. Entenda essa situação que está acontecendo no mundo, não espere melhora não, as coisas estão se tornando tão terríveis que vai culminar justamente com a grande tribulação. A grande tribulação é a ausência total da graça de Deus sobre a terra. A grande tribulação é as forças demoníacas completas atuando sobre a terra. E Apocalipse vai dizer que 1/3 da erva verde foi ferida, 1/3 dos seres viventes, 1/3 do que havia no mar, 1/3 disso, 1/3 daquilo, 1/3 justamente como a Bíblia diz, que o dragão, que representa o diabo, com a sua cauda, que significa traição, arrastou 1/3 das estrelas do céu, que representam os anjos, e se tornaram demônios. 1/3, toda a força demoníaca estará atuando na grande tribulação. Nós que estamos no mundo, somos o sal da terra e a luz do mundo. Deus está contando com as nossas vidas. Agora, um detalhe que eu quero dizer para você, e isso é muito importante, aquela unção de Isaías, capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Meu irmão, esta unção, aquele que for verdadeiro, aquele que quiser estar no centro da vontade de Deus, vai ver essa unção aumentar na sua vida de uma maneira tão tremenda e tão gloriosa, que vai até se assustar. Essa unção, ela está sendo aumentada também, à medida que a impiedade vai aumentando. Aqui, como diz a Escritura, o que é sujo, suje-se ainda, mas o que é santo, não diz se santifique ainda, diz o que é santo, seja santificado ainda, ou seja, é um processo que Deus opera sobre a vida daquele que é justo, sobre a vida daquele que é santo. Então, aquilo que diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu, essa unção para aqueles que querem estar no centro da vontade de Deus, ela vai vir como uma capacitação. Ela vai aumentar de uma maneira tão tremenda que você vai se surpreender com o poder de Deus na sua vida. Sabe aquela palavra que Jesus disse? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, né? Quantos já covardes já pegaram esta palavra como deixa e já se acomodaram? Não, irmão, está escrito mesmo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu tenho ouvido isso abundantemente de pessoas que se acovardaram. Esses nunca vão experimentar a unção tremenda que o Espírito de Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Agora, os que não querem buscar justificativa nisso, vão dizer, não, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós não queremos estar entre muitos. Não, de jeito nenhum. Nós queremos estar entre poucos. Exército de Gideão, 32.000, uma multidão. O que Deus diz? Gideão, tem muita gente aí para que eu glorifique o meu nome. Por fim, só 300, um povinho que nem precisou lançar mão dos seus próprios recursos, porque Deus deu a vitória sem que eles se cansassem, sem que eles falassem nada. A unção vai aumentar. A unção vai aumentar para aqueles que querem. Aqueles que dia a dia estão renunciando,
aqueles que dia a dia estão buscando, aqueles que dia a dia estão clamando, estão exercendo o sacerdócio real, estão sendo povo de propriedade exclusiva de Deus. Sobre esses virá uma unção que vai nos surpreender. Você já deve ter tido algumas surpresas, meu irmão. Eu tenho tido algumas. Como é que Deus abre a nossa boca e faz com que uma multidão se cale? Somos questionados de muitas maneiras, mas a hora que Deus abre a nossa boca, as pessoas ficam com o olho rodopiando no meio da face, porque não podem resistir ao poder da palavra e da unção que está sobre a nossa vida. Isso é tremendo, isso é glorioso, isso é espantoso. E nós, quando saímos do meio das rodas dos questionamentos, nós só podemos dizer: Jesus, tu és tremendo mesmo. Realmente, Deus está na nossa vida. E assim, nós vamos vivendo e se apiedando de alguns, abrindo a nossa boca, deixando Deus contar conosco. Em 2 Pedro, capítulo 3, ele diz assim, olha, a partir do verso 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Irmãos, se nós pararmos para meditar nesse verso, nós vamos ver algo estarrecedor. Dizendo no verso 4, onde está a promessa da sua vinda? O que significa isso? Significa que eles um dia tomaram conhecimento de que havia uma promessa da vinda de Cristo, uma promessa da manifestação de Cristo, mas agora eles simplesmente estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, era gente que estava no meio do povo de Deus, era gente que tomou conhecimento da palavra de Deus, tomou conhecimento da remissão no sangue de Cristo, tomou conhecimento das promessas da volta de Jesus, tomou conhecimento da atuação de Deus, mas agora se tornaram escarnecedores e zombadores, estão dizendo: onde está a promessa? Cadê a vinda dele? Desde que os pais dormiram, tudo permanece como antes, desde o princípio da criação. Aí Pedro está dizendo, eles ignoram. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. E Deus não é tardio em cumprir a sua promessa, é longânimo e misericordioso, esperando que todos venham ao pleno arrependimento. Mas você examinando o texto, você vê que esses que zombam, esses que escarnecem, faziam parte do povo de Deus. Amém? Faziam, porque estão dizendo, onde está a promessa? Significa que tomaram conhecimento que existia uma promessa. Então, meu irmão, não só lá no mundo os valores estão se perdendo, mas também dentro da igreja os valores estão se perdendo. E aonde vai haver mais escândalo? Dos valores morais que se perdem lá no mundo, ou dos valores morais que se perdem dentro da igreja? E dos valores de um modo geral? Por quê? Porque Jesus disse que, olha, é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem vêm os escândalos. Melhor lhe fora não nascer. Irmão, não espere dias melhores numa sociedade. Espere dias melhores, sim, na tua vida. Porque a promessa é para você, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente,
descansará. O descanso é para aqueles que estão habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente. Não é a realidade? Não temos visto Deus suprir-nos em tudo? Temos visto. E o mundo? Temos visto também a palavra se cumprir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Olha bem os conceitos da nossa sociedade. Olha bem. Juízes, uma classe que, olha, todo mundo respeitava. E agora? O diabo chegou lá também, onde não tem o escudo do Espírito Santo, o diabo acaba com tudo. A classe dos médicos, o que tem de escândalo, o que tem de médico envolvido com um câmbio negro de órgãos, o que tem de médico envolvido até com sequestros para tirar órgãos de crianças, etc. Por quê? Porque o ser humano está perdendo cada vez mais o seu caráter, está se degenerando. Se não entrar na palavra que é lâmpada e é luz, a tendência é simplesmente se perder por completo e a palavra vai se cumprir. O que é sujo, suje-se ainda mais. E quem é sujo? Sujo é todo aquele que não tem o conhecimento ou a conversão à palavra de Cristo Jesus. Porque em João 15:3 o Senhor Jesus diz o quê? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem ainda não recebeu a palavra está sujo. Quem é sujo? Suje-se ainda mais. Não esqueça, não importa o plano e o projeto que você faça, não esqueça a estátua vista por Daniel, que começou com ouro, mas acabou com barro. Começou o caráter do ser humano sobre essa terra, começou valiosíssimo. Hoje, meu irmão, mata-se por qualquer coisa. O importante é se dar bem. Mas Abacuque diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue inocente. Ai daquele que defrauda o seu semelhante para pôr o seu ninho no alto. A nós cabe estar incluído na palavra que diz: aquele que é santo, seja santificado ainda. Amém?